Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Nesse canal a gente só fala sobre psicologia. Eu já falei, eu tenho 3 vídeos sobre esse assunto, mas gente, eu tenho recebido tanto inbox e pedindo para falar mais sobre esse assunto. Eu vou fazer mais alguns vídeos, talvez uns 3 ou 4. Antes de começar, eu queria pedir a gratidão de vocês. Se inscrevam, comente, compartilhe. Muito obrigada. São poucas pessoas que acham que o narcisista não é tudo aquilo. Mas eu tenho recebido relatos dolorosos, tristes, mas que eu não posso divulgar o nome das pessoas por questão de segurança, para preservar essas pessoas. Porque o narcisista pode chegar no meu canal e descobrir o desabafo da sua vítima. Então, para preservar, a gente não diz. Então, o nosso tópico de hoje, os 5 tipos, né, catalogado por pesquisadores, psicólogos, de narcisista. Gente, aqui na Inglaterra tem um professor da Universidade de Cambridge. Ele é um dos experts em narcisismo. E para aquelas pessoas que acham que quando a gente fala de narcisismo a gente está exagerando, sabe o que ele fala? Eu já dei o nome dele, já dei as informações sobre ele nos outros vídeos. Ele diz o seguinte, que quando chega um narcisista no consultório dele, ou ele vai fazer pesquisa para a universidade sobre narcisista, que ele tem que conversar com os narcisistas, né? Ele disse que dá medo. Um pesquisador, um professor, a pessoa que sabe lidar com esse elemento, diz em público, dá medo. Tá entendendo? Que é para vocês que ficam me pedindo para fazer vídeo a respeito de como parar um narcisista. Eu vou fazer o vídeo. Mas, gente, entenda. Você está lidando com uma pessoa que tem 2 personalidades. Uma normal, consciente, em que ele age normalmente como uma das pessoas mais corretas que você pode ver, pode existir, mas com a sua vítima, porque ele escolhe uma vítima, ele chega às piores consequências da crueldade. Então, esses vídeos que vocês estão me pedindo para fazer, eles são longos. Porque para se falar sobre narcisista, tem que se explicar direitinho para que vocês realmente entendam sobre o que é que nós estamos falando. Então eu vou dizer para vocês os 5 tipos de narcisista. Esses narcisistas, eles podem atuar como um companheiro, um esposo ou uma esposa. Ele pode ser um pai ou uma mãe. Ele pode ser qualquer um familiar, né? Desde irmão até primo, tio, avô, seja lá quem for. Ele pode estar no seu trabalho como seu chefe, ou ele pode estar, ele ou ela, porque narcisista pode ser homem como mulher. A maioria, as pesquisas dizem que a maioria são do sexo masculino, que afeta mais de 70% do sexo masculino. Então vamos lá. O narcisista você pode encontrar em qualquer lugar ele. Ele pode ser um vizinho, ele pode ser um amigo, ele pode ser qualquer pessoa. O que você tem que observar é o comportamento dessa pessoa para poder você se proteger e se cuidar. Então é o seguinte, tenha em mente que se você tiver que lidar ou confrontar um narcisista, observe o que eu vou falar aqui agora. Eu falei a palavra confrontar.
mas eu aconselho a qualquer pessoa nunca confrontar um narcisista, porque ele é capaz de qualquer coisa. Então, para você se preservar, principalmente se você for uma mulher, a não ser que você tenha que se defender fisicamente, então você tem que confrontar, né? É uma reação normal do ser humano. O narcisista, ele sempre quer provar, qualquer um desses tipos que eu vou falar aqui, eles querem provar que eles são superiores em todos os sentidos, principalmente nas suas ações, que eles são superiores aos outros. Essas pessoas narcisistas usam métodos variados contra as suas vítimas. O primeiro tipo de narcisista é aquele que sabe tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Ele entende, ele sabe de tudo. Negócios, política, seres humanos, medicina, jogos, tudo na vida, né? Porque nós normais, nós seres humanos normais, nós temos uma capacidade maior em uma coisa. O narcisista sabe tudo, ele tem capacidade para tudo, certo? Então, esse daí, ele tá sempre ansioso para dar sua opinião, mesmo quando não é solicitada. E eles acreditam que eles sabem tudo. E ai de você se não der esse, como se diz assim, esse privilégio para ele. Eles normalmente se acham mais inteligentes e mais perspicazes, olha a palavra perspicaz, mais do que qualquer outra pessoa. Eles têm dificuldade em ouvir o que você está falando, porque eles estão sempre ocupados, mesmo que não estejam fazendo nada. Mas a mente está ocupada realmente em praticar uma maldade com a outra pessoa. Ele não se preocupa com o que você diz, ele se preocupa simplesmente com o que ele vai te dizer. Bote uma coisa na cabeça de vocês. Se você tiver um diário, escreva no seu diário. Nunca um narcisista é inofensivo. Nunca. Todo narcisista é ofensivo. Narcisismo, gente, é um dos piores transtornos de personalidade que existe. O narcisista, ele é perverso. Ele é corrosivo. Ele destrói a pessoa mentalmente, fisicamente, psicologicamente. Entendeu agora? Como lidar com o narcisista sabe tudo. Simplesmente ignore as opiniões dele. Não diga que você está ignorando. Delete, sabe? Delete da sua mente tudo que o narcisista fale. Ignore. Agradeça a opinião dele, né? Para ele pensar que você está absorvendo aquilo que ele está dizendo, que ele está lhe controlando, que ele está lhe dominando. Mas você deleta tudo, absolutamente tudo. O narcisista sabe tudo, ele sempre fica desafiando a gente. Então você tem que modelar a sua humildade diante dele, para ele achar que você está concordando com aquilo que ele está falando. E se você tiver que expressar ou responder a esse tipo de narcisista, dê uma resposta flexível, que ele não entenda muito bem o que você está falando, só que ele vai pedir para você explicar. Aí é a sua oportunidade de dizer, sim, mas eu acho. Nunca diga você para um narcisista. Diga, eu acho. Você é uma pessoa tão inteligente que sabe de todos os assuntos, não entendeu o que eu falei. Mas cuidado, porque aí você vai estar humilhando lá o miserável narcisista. Esteja aberto a seus pontos de vista,
sem necessariamente endossar nada que o narcisista sabe tudo fala. Nunca endosse uma coisa que o narcisista falou, porque é tudo o que eles querem. E aí, meu amigo, minha amiga, eles vão pisotear em cima de vocês. Essa é a forma de lidar com o narcisista sabe tudo. O segundo tipo de narcisista é o grandioso. Ele é, sabe? Ele é rico sem ser. Ele é inteligente sem ser. Ele é generoso sem ser. Porque ele demonstra para todas as pessoas que não convivem com ele na intimidade, entre quatro paredes, ele demonstra que ele é a pessoa mais grandiosa e poderosa do mundo. Embora o mundo de cada pessoa seja pequeno, né? Nosso mundo é nosso trabalho, nossa família, nossos amigos e a nossa casa. Mas para o narcisista grandioso, o mundo inteiro, o planeta Terra e mais outros planetas que for possível é dele. Ele domina, ele mora em todos. Tá entendendo o que eu tô falando, né? O narcisista grandioso, tanto faz ser ele como ela, eles se sentem as pessoas mais importantes da face da Terra. E às vezes eles acham que eles são influentes, que eles são capazes de influenciar qualquer pessoa. Eles se promovem, eles promovem as suas próprias realizações, eles exageram a importância que eles têm, eles multiplicam a importância que eles têm para poder provocar a sua inveja e a sua admiração, porque você vai querer ser igual a ele. Pelo amor de Deus, não, gente. Não queira ser um narcisista. Nenhuma narcisista. Isso é uma doença. É um transtorno da personalidade. O narcisista grandioso, ele acredita que ele nasceu predestinado a todo tipo de sucesso na vida. Familiar, amoroso, profissional e social. A pessoa é poderosa, gente. E ainda tem uma coisa. Quando o narcisista é carismático, né? Porque eles são carismáticos, a maioria deles são carismáticos. Ele atrai as pessoas por causa do jeito, né? Soberano que eles têm. E eles são motivados por suas realizações diabólicas. E você pode ser atraído ou atraída por essa órbita de admiração e de ambição. Porque você acha que você vai conseguir alguma coisa do narcisista, você não consegue nada. As pessoas que convivem com o narcisista pensam que vão ficar igual a eles. Como lidar com o narcisista grandioso? As suas ações de grandiosidade pode fazer você querer se defender ou competir. Competir, tá entendendo o que eu tô falando? Cuidado, pelo amor de Deus. Se defender é uma coisa, competir é outra totalmente diferente. Não faça isso. Não queira competir com um narcisista. De qualquer tipo. Não queira competir com ele. Qualquer tentativa de desafio que uma pessoa tem com um narcisista, isso vai intensificar os esforços deles. Você pode ser atraído para uma armadilha, para você compartilhar da superioridade dele, ele lhe atrair para isso. Se você for uma pessoa ambiciosa, você vai achar que você vai conseguir alguma coisa, mas não vai não. Você vai conseguir dor, sofrimento, desespero, angústia e alguém para tirar você desse pesadelo. Se é que vai haver tempo para isso. O narcisista grandioso, né? Eles têm ataque de celebridade. É uma pessoa que você gostaria de circular com ela, né? Para sentir o gostinho daquele sucesso, daquela glória que o narcisista acha que tem. Tenha muito cuidado para você não dar demais. O narcisista grandioso nunca se sentirá grato por nada que você fizer ou der para ele.
ele não fará nada para ajudar você a crescer na sua carreira, nem na vida. Porque o narcisista grandioso, ele não quer que ninguém seja melhor do que ele, nem superior a ele. Nem tenha mais inteligência, nem capacidade, nem nada. O narcisista grandioso quer você para usar como capacho e mandar você, faça isso, faça aquilo. A princípio, ele vai te dar oportunidade de você desfrutar um pouco daquele mundo fútil dele, né? Vai te levar para conhecer coisas que você nunca conheceu. Vai te mostrar um mundo que você nunca viu. Mas depois aguarde o que vai estar te esperando. Porque essa mente doentia, ela é diabólica. Eu já falei e repito. Narcisista não é humano. Ele só tem de humano a casca, a pele. Quando o narcisista grandioso consegue o que ele quer de você, ele descarta você como um papel higiênico e ainda dá descarga, que é para você não ter a chance de passar nunca mais pela frente dele. Muito obrigado por todos que fazem elogios dizendo que os meus vídeos sobre narcisistas são os melhores que já encontraram na mídia. Gente, eu não falo para não causar pânico nem medo, porque eu sei que tem pessoas passando por isso, tem pessoas que estão na mão desses elementos. Eu não falo nem metade do que eu sei e do que eu estudei a respeito desse ser chamado humano. Tenha muito cuidado com o narcisista grandioso, generoso, que te mostra um mundo que você não conhece, que te dá coisas que você nunca imaginou, te oferece um mundo que você nunca imaginou ter. E te mostra esse mundo a princípio, né? Porque depois, minha amiga e meu amigo, o inferno é prazeroso em relação ao que ele vai fazer com a sua vida. Pensa nisso. E agora nós vamos para aquele narcisista sedutor. Esse é o terceiro tipo de narcisista. Aquele que conquista todas as mulheres, todos os homens, sabe? Irresistível. Esse é o narcisista sedutor. Ele conquista os melhores trabalhos, ele conquista todos os chefes, ele domina todos os colegas. Ao contrário dos outros narcisistas, esse daí tem um método diferente. Ele manipula você para que você se sinta bem com você mesmo. Olha que pessoa diabólica, gente. Ele manipula você para você se sentir bem com você mesmo. Sabe? Te enche de elogios. Ouve você calmamente. Finge que está fazendo o que você está opinando. Finge que gosta do que você faz e do que você fala. Admira o seu trabalho. Valoriza suas contribuições. Mas essa tática e esse método é para que você sinta a mesma coisa sobre o poder que ele tem com as outras pessoas. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ele faz tudo isso para você sentir o prazer do poder que ele exerce sobre as outras pessoas. Quando ele descobre que você sentiu esse prazer e que você está gostando, prepara-te. Prepara-te que Jesus vai voltar. E Judas também, né? Jesus vai voltar para te proteger e Judas para te infernizar. Porque esse narcisista sedutor
Ele vai virar o Judas da sua vida. E aí vai começar o seu inferno astral. Ele quer que você dê seu apoio, admiração, que você lisonjeie ele, tudo para ele conseguir mais coisas do que ele quer. Ele vai usar você como uma ferramenta para as conquistas que ele terá. E ainda usará você, porque olha o nome da pessoa, narcisista sedutor. Ele seduz você, te domina mentalmente, e depois você acha que você é a namorada, o namorado, a esposa, o esposo, o companheiro ou a companheira dele, do narcisista. Mas na realidade, mesmo que esse narcisista sedutor tenha você como uma namorada, um namorado, uma esposa, um esposo, uma companheira, um companheiro, ele vai obrigar você a ajudar ele a conquistar outras pessoas. Ou seja, ele vai sair com outras mulheres, se for mulher vai sair com outros homens, na sua cara para você saber, e você vai ter que concordar. E você ainda vai ter que seduzir, se for mulher, se você for homem, você vai seduzir homens para ela. Vai seduzir pessoas para eles. Tá entendendo o que eu tô falando? Que o narcisista sedutor é assim. Ele conquista você, ele seduz você, ele faz você se sentir uma princesa, um rei. E depois ele te usa para as próximas conquistas que ele quer. Entendeu? Casal moderno. E no emprego ele faz a mesma coisa. Com o chefe, com a chefe, com os colegas. Ele seduz, ele pega um para vítima. Ele seduz aquele para depois ficar infernizando a vida dos outros. E o chefe, para ele puxar o tapete e tomar o lugar do chefe. Isso é um tipo de ser humano chamado narcisista. E quando você não tiver mais nada para oferecer ao narcisista sedutor, ele vai te dar um ombro frio, igual as geleiras lá para você chorar todas as suas mágoas. Como lidar com esse tipo de narcisista? Você pode tentar ajudar ele a ser uma pessoa humilde, a pôr os pés no chão, a voltar a ser uma pessoa normal. Não se deixe influenciar pela lisonja nem a admiração de um narcisista sedutor. Porque a admiração dele por você e os elogios são excessivos para você se sentir uma pessoa maravilhosa. Observe como o narcisista sedutor trata as pessoas que não conseguem avançar na vida. Aquela que fica sempre tentando e não consegue. Observe como é que ele trata essa pessoa. Observe para você ver. Observe. Isso, se você observar, vai te dar um vislumbre do que será o seu próximo futuro. Porque o narcisista sedutor, ele vai te dar um futuro maravilhoso. Aguarda, espera. Ele vai tirar toda a utilidade que você tem para depois você passar a ser inútil. Vocês estão brincando com fogo. Quando eu digo, você vive com um narcisista, deixa ele. Vocês me perguntam, Jane, como é que eu faço para parar ele? Gente, narcisista... Tem tratamento para narcisista? Tem, porque tem psiquiatras, professores universitários, especialistas nesse tipo de transtorno. Mas o narcisista, ele é uma pessoa que convive na sociedade. Ele tem trabalho, ele tem sucesso, ele dirige, ele viaja, ele faz tudo. Então, uma pessoa dessa só vai procurar ajuda se ele quiser. Ninguém obriga um narcisista a se tratar. Porque o narcisista acha que ele não tem problema. Tá entendendo?
Então, quando ele sugar toda a utilidade que você tem, você passa a ser um inútil e ele vai usar você como capacho. E você vai ver tudo o que ele está fazendo e ele vai esfregar na sua cara. Então, você pode até tentar trazer ele para o planeta Terra. Esse planeta que a gente vive, que tem problemas, que tem pessoas que lutam pela vida, pelo dia a dia, para sobreviver. Para ele ser humilde. Mas você vai tentar. Você vai tentar. Não dou nenhum tipo de ilusão que você vai conseguir. Eu não conheço ninguém que lidou com esse tipo de gente e conseguiu ter algum tipo de sucesso. O único sucesso que uma pessoa tem com o narcisista é seguir seu caminho e deixar ele lá com a próxima vítima. Chegamos ao quarto tipo de narcisista. É o narcisista que pratica bullying. Esse constrói a sua vida humilhando os outros. Eu já tive um chefe narcisista. Ixi, não gosto nem de lembrar. Eu acho que eu vou escrever um livro sobre isso. Eu tive um chefe narcisista. O narcisista, ele passa a vida humilhando a outra pessoa. Seja filho, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja colega, seja chefe. E se ele for chefe, então você tá ferrado, porque às vezes você não pode trocar de trabalho e aí ele te esmaga. O narcisista bullying é um dos mais cruéis que existe. Mas tem mais cruel do que ele, viu, gente? Mas esse é o segundo mais cruel que existe, porque ele passa a vida humilhando a pessoa. Tem um psicólogo, Vitor, eu agora esqueci o sobrenome dele. Ele escreveu sobre os campos de concentração. E ele diz o seguinte, que aquelas pessoas que passaram lá pelo centro de concentração e que eles conseguiram sobreviver, antes eles tivessem morrido. Porque a destruição psicológica que os soldados faziam com eles era pior do que os ataques físicos que eles sofriam. Porque destruir uma pessoa psicologicamente é pior do que você espancar essa pessoa. Porque todas as feridas, os machucados físicos, têm cura. Você recupera, você trata, você cura. Mas a destruição psicológica, raramente você reverte. Então, o narcisista bullying, ele faz isso. Ele destrói a pessoa psicologicamente. Não importa quem seja, companheiro, família, amigo, chefe, colega, pode ser quem for. Ele sempre tem uma forma de humilhar. Às vezes, não diretamente, na entrelinhas. O que é pior. Porque quando você para analisar aquilo que aquela pessoa te disse, aí é pior. Porque às vezes já passou a sua reação, o momento de você responder ou reagir, e aí você vai ficar com aquilo na mente o tempo todo. O narcisista bullying, ele é o mais brutal de todos os narcisistas. Porque a maneira como ele afirma a sua superioridade faz você se sentir a menor coisa que pode existir na face da terra. Ele usa o desprezo para fazer você se sentir um perdedor em tudo na vida. Mesmo se você estiver ganhando, ele faz você, através do desprezo dele, se sentir um perdedor. E ele provando que ele é um vencedor. Claro, porque ele destrói a mente de qualquer pessoa, então ele realmente é um vencedor. Do mal, mas é. Falei para vocês que o vídeo ia ser longo. Eles vão menosprezar você, ridicularizar você. Quando um narcisista desse tipo, narcisista bullying,
ele precisa de alguém, ele passa a ser ameaçador, porque ele não aceita a ideia de que ele pode necessitar de outra pessoa. Então ele passa a ser ameaçador, ele começa a ameaçar na forma mais tóxica que possa existir. De uma forma que ele faz você duvidar de você mesmo, do seu valor como ser humano e como pessoa. Ele faz você duvidar disso. Esse é o narcisista bullying. Ele é o mais brutal de todos. Ele destrói a sua mente. Como lidar com esse tipo de elemento? Nunca mexa com o ego de um narcisista bullying. Porque aí você não vai conhecer Lúcifer, você vai conhecer todos os demônios que dizem que existem no inferno. Porque um só é pouco para especificar essa pessoa. Você pode pensar que eu estou dando um conselho covarde, mas não estou não. Eu estou te protegendo. Eu estou dizendo a você, tenha cuidado, não ultrapasse a linha vermelha ou amarela porque é perigoso. O conselho que eu estou dando a vocês é de cautela, é cauteloso. Eu sei de que o narcisista, de qualquer tipo desses que eu estou falando aqui, é capaz. Nunca lute agressivamente para se defender desse tipo de narcisista. Isso só vai fazer ele ficar mais agressivo. A face dos ataques narcisistas de bullying se baseia em uma crença muito forte de uma autoestima que ele tem inacreditável, insuperável. A autoestima do narcisista bullying é maior do que qualquer outra coisa que possa existir. Então você nunca vai conseguir atingi-lo. Porque eles parecem que usam código de segurança no cérebro, porque a gente não consegue atingir ele mentalmente. A gente não consegue, nem com humildade, nem com amor, nem com gratidão, nem com compaixão. Você não consegue atingir a mente de um narcisista. Existe um código de segurança para que ele não absorva nada do que qualquer outra pessoa fale, que não seja ele mesmo falando para ele. Se você acha que você não pode resistir em silêncio ao tratamento de um narcisista, meu amigo e minha amiga, vai embora, pelo amor de Deus, se livra, se liberta disso, porque isso é uma prisão. Viver com narcisista, trabalhar com narcisista, ter colegas narcisistas, viver numa família narcisista, é uma prisão. É uma prisão. Uma prisão mental que eles fazem com suas vítimas. Agora nós vamos para o pior de todos. O narcisista vingativo. Achou que tinha acabado? Achou que o narcisista bully era o pior? Não, tem o vingativo. Embora seja possível você coexistir ao lado de um narcisista bully, com o vingativo não existe coexistência. É complicado. É complicado, gente. Porque um psicopata, porque um doente mental, é doente mental. O psiquiatra dá remédio e ele se acalma. E ele se controla. E os médicos controlam aquela doença. Mas o narcisista, ele é um ser que vive socialmente. É o tipo de doença mental que não tem deficiência na biologia do cérebro. A deficiência de um narcisista é na biologia do pensamento. E o pensamento não tem massa cefálica. Tá entendendo o que é que eu estou falando?
Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando, gente? Pelo amor de Deus, entenda. Do narcisismo está no pensamento. Não é na biologia física do cérebro. Isso é difícil de analisar, é difícil, complicado de tratar o pensamento da pessoa. Tratar o pensamento é a coisa mais difícil que existe. Existe a terapia do comportamento cognitivo, que trata as pessoas que têm traumas, que têm depressão, que têm medo, que têm pânico. Mas o narcisista, ele acha que o pensamento dele é correto. E o nosso é que é errado, é que não é normal. Então isso fica difícil para um profissional lidar com esse elemento. Um narcisista, ele só pode ser tratado se ele chegar para o profissional e dizer: eu quero ser tratado, eu quero saber por que eu sou assim. Mas isso seria um milagre, um narcisista assumir que ele é uma pessoa doente. Porque maldade, perversidade é doença. Mas o perverso e o maldoso, ele não sabe. Porque ele acha que ele é normal e que os outros é que são doentes. Tá entendendo? É difícil. É difícil. É difícil. Estou dizendo a vocês que o maior especialista da Inglaterra em narcisismo, ele diz que um narcisista dá medo. Eu preciso dizer mais alguma coisa sobre narcisista? Eu digo do que ele é capaz para vocês se protegerem. Mas se um dos maiores especialistas do mundo nesse assunto diz que dá medo para ele, imagina o que eu e você vai dizer. É difícil, gente, é difícil. Mas tem gente que ainda não entende isso e pergunta: como eu posso parar um narcisista? Não pode, meu amigo e minha amiga. Você não pode parar um narcisista. O narcisista só para quando ele quer. Ou quando acontece uma coisa bem ruim com ele, que ele vai depender. Mas eu conheço pessoas no Brasil, narcisistas, que vivem numa cadeira de roda e mesmo assim inferniza a vida da família todo dia. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma seguidora desesperada porque convive com a mãe que é uma narcisista, que destrói a vida dos filhos. Então vamos lá, vamos para o narcisista vingativo, vamos ver do que ele é capaz. Como eu falei, embora seja possível você coexistir com o narcisista de bullying, o narcisista vingativo, ele representa uma ameaça em carne e osso, óbvia. Sabe o que é óbvio? Sabe o que é fato? O narcisista vingativo, ele é um fato do mal. Ele é um fato de ameaça, ele é um fato de coisas desagradáveis. Uma vez que você se torna o alvo de um narcisista vingativo, ele tentará destruí-lo sem dó, sem piedade. E talvez de uma forma que você não consegue escapar. A não ser que Deus envie um anjo protetor, né, um anjo Gabriel, o Rafael, para te resgatar do inferno. O narcisista vingativo, ele é tão maquiavélico que ele é capaz de colocar em jogo, em risco, o próprio status dele
para cumprir a destruição que ele vai fazer com você. Tá entendendo? Ele não se importa de ser preso, de ir para cadeia, porque lá também ele vai destruir os que tiverem por lá. Mas se ele decidir destruir você, ele será capaz das piores coisas. Um narcisista vingativo, ele é capaz de tudo, gente, de tudo. Ele é capaz de mandar cometer um crime para incriminar você e colocar provas contra você. E você não conseguir provar sua inocência. Ele vai provar que você é um perdedor máximo. E ele irá destruí-lo sem dó, sem piedade. Ele vai falar de você. Ele vai reter informações cruciais para sabotar seus objetivos, sua defesa e persegui-la ou persegui-lo sem respeitar e sem considerar as leis e a justiça. Porque para o narcisista vingativo não existe lei, não existe justiça. Tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou sempre perguntando. Eu sei que não vou ter resposta, mas eu estou sempre perguntando se vocês estão entendendo a gravidade, a seriedade e a mente diabólica que existe no cérebro de um narcisista. E o narcisista vingativo, esse é o pior. Dá medo. Como diz o especialista daqui, dá medo. Para o narcisista vingativo não existe verdade, não existe lei, não existe justiça, não existe polícia, não existe quem pare ele. Ele é capaz de fazer amizade com policiais, com pessoas da justiça, da lei, mostrar uma face, porque ele tem várias faces, né? O narcisista, ele tem várias faces. Então ele mostra aquela face de pessoa correta, de pessoa honesta, de pessoa cumpridora dos seus deveres. Ele mostra a sua vida pregressa, sem mácula, sem defeito. Porque ele está preparando uma para você. Quem vai acreditar em você diante de uma pessoa dessa? Quem vai acreditar? Só Deus. Só Deus vai acreditar. Porque ele vai criar todos os tipos de álibis possíveis e impossíveis para se proteger e acusar você de qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele pode cometer um crime e provar que foi você que cometeu. Ele pode criar uma mentira e provar que foi você que criou. Não tem, gente, não tem como se livrar desse demônio. Você só se livra de um narcisista, principalmente do narcisista vingativo, porque o nome já está dizendo, gente, vingativo. É a pessoa que não vai te dar paz, que não vai te dar sossego, que não vai te dar um minuto sequer de folga, até ele concluir a vingança dele. Aí você me pergunta, Jane, mas eu não fiz nada para essa pessoa. Mas você não fez nada, ninguém faz nada contra o narcisista, porque ele não deixa ninguém fazer nada contra ele. É o simples fato dele pegar você para vítima. Não precisa, ninguém faz nada contra o narcisista. Porque você não tem oportunidade de magoar, nem de ofender, nem de fazer nada contra ele. As vítimas do narcisista, seja qualquer tipo de narcisista, é porque ele escolheu você para colocar na cruz. Não tem jeito não, gente. Não tem como escapar desse demônio. E se ele for seu chefe, ele além de destruir você na empresa dele,
ou no lugar que ele trabalha, no lugar que ele é chefe, ele ainda vai destruir todas as chances futuras, porque toda vez que você vai arranjar o emprego, você vai ter que dar referência do lugar que você trabalhou. E quando as pessoas forem checar, ele vai destruir o seu futuro. E talvez antes de você colocar seu currículo para outras empresas, se ele, no caso dele ser seu chefe, ele é capaz de pagar um detetive para seguir você, para saber seus passos, para saber o que, é que você vai fazer. Para você se livrar de um narcisista vingativo, você tem que se organizar, organizar seus passos, para poder você se afastar desse elemento sem deixar ele com mais raiva do que o que ele vive. Porque ele não tem raiva de você, gente. O narcisista, o que ele faz não é pessoal, ele tem raiva do mundo, da vida, do mundo. Ele queria ser sozinho. Tá entendendo? Ele quer ser onipresente, onipotente. É o tipo da pessoa que acha que ele é a pessoa mais importante da vida, do mundo. Qualquer outra pessoa, para um narcisista, é lixo. Para você lidar com um narcisista vingativo, você deverá ser legalista. Manter documento, manter gravações, manter testemunhas. Você tem que se cercar de proteção legais. Manter um diário, mas um diário que ele nunca possa ver, nem saber onde é que está. Onde você possa escrever dia, hora, todas as ofensas que ele lhe fez. Porque o narcisista, ele é muito inteligente. Então, ele procura de todas as formas não deixar rastro. Então, você tem que se apegar à mínima coisa que possa provar que você está sendo vítima de um narcisista vingativo. A sua sobrevivência está linkada às provas que você tem, concretas. Porque o narcisista, ele se cobre de todo tipo de provas contra você, mesmo sem você ter feito nada. Ele cria as provas. Cria e torna aquelas provas reais contra você. Gente, é uma situação... Vocês que vivem dizendo que são religiosos, que lêem a Bíblia, que vão à igreja, vocês se lembram foi que Pilatos, quando ele assinou para Jesus ser crucificado, vocês se lembram do que ele falou? Vocês se lembram? Ele disse que não via nenhum crime naquele homem, que ele não tinha praticado nenhum crime, mas que ele lavava as mãos. Ou seja, ele sabia que Jesus Cristo era inocente, mas ele entregou Jesus Cristo à própria sorte. O narcisista, ele é assim, ele é como Pilatos. Ele sabe que você é um inocente, que você não praticou nada, que foi ele que fez tudo aquilo. Mas ele não tem pena de você. Ele faz como Pilatos. Ele lava as mãos e dá as costas. E deixa lá você se estribuchando até você esgotar a sua última gota de sangue. Esse é o narcisista vingativo. Você tem que ter documento, você tem que escrever tudo, você tem que guardar tudo, você tem que ter áudio, você tem que... Se ele te der a oportunidade de você fazer tudo isso. Porque ele vai... Se você já estiver separado ou separada, ele manda entrar na sua casa, recolher todas as provas que tem, para ele usar contra você. Narcisista. Sabe, você tá andando numa estrada, aí você vê um carro carregando coisas tóxicas e tem uma caveirinha lá com
com um X, né? Tóxico. É isso, gente. Tóxico é uma substância que mata ou debilita. A substância tóxica, ela pode matar o sujeito, né, a pessoa imediatamente, ou pode debilitar a pessoa para ela morrer a um tempo depois. Porque ele vai matando aos poucos. Às vezes a pessoa é forte, resiste, né? E aí mas ele vai matando a pessoa aos poucos, até debilita até a morte. Então tóxico é assim. Você não escapa dele. E esse tipo de narcisista vingativo, eles são inevitáveis. Eles estão em toda parte. Então a gente tem que saber lidar, porque a gente vai encontrar ele no trabalho, né? Como chefe, como supervisor, como colega. A gente vai encontrar ele na vida social, como amigos. A gente vai encontrar eles onde você reside, como vizinhos. Você vai encontrar eles na família, como pai, como mãe, como tio, como avô, como irmão, como qualquer pessoa. Então, eles estão em toda parte. Em todos os âmbitos da vida. Mas se você entender uma dinâmica que é chamada ganhador e perdedor, você pode se proteger e sobreviver a esses comportamentos tóxicos. Porque quando você não debate com o narcisista, quando você se afasta do narcisista, você pensa que perdeu. Mas não perdeu, você ganhou. Você ganhou a liberdade, você ganhou o direito a uma vida decente, você ganhou o direito a ser feliz, você ganhou o direito de seguir seu caminho sem ser perseguido nem perseguida, e sem ser humilhado nem humilhada. Quando você segue seu caminho e deixa o narcisista para trás, você ganhou sua carta de alforria, sua liberdade, porque você era um escravo daquela mente doentia. Então é isso. Narcisista é tudo isso que eu falei e muito mais. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Muito obrigada. Bye.